Afinal de contas, quanto tempo dura um processo de psicoterapia com um psicólogo, com uma psicóloga? São dias, semanas, meses, anos? Fica aqui comigo que eu vou te explicar. Meu nome é Nielma Leal e você está no Permita-se. Seja muito bem-vindo! Aqui no canal eu quero te ajudar a entender questões que possam estar prejudicando a sua maneira de viver. E eu sou psicóloga e também realizo atendimento clínico. Caso você queira entrar em contato, os meus dados estão na descrição do vídeo. Agora vamos efetivamente ao conteúdo aqui do vídeo. Afinal de contas, quanto tempo será que dura um processo de terapia? Quando a gente fala de tempo, a gente pode pensar em dois tempos diferentes, querendo ou não. O primeiro tempo é o tempo de duração da sessão em si, e o segundo é a duração do processo como um todo, tá bom? Vamos falar primeiro sobre o tempo da sessão. A gente faz a sessão no atendimento psicológico com uma frequência geralmente de uma sessão por semana. E essa sessão tem a duração de 50 minutos até 1 hora geralmente. Esse é o tempo mais padrão que a maioria dos psicólogos seguem. E em alguns casos, profissionais que atendem convênio acabam atendendo com tempo menor, às vezes de 30 minutos ou 40 minutos. Esse tempo é estipulado pelo convênio, tá bom? Não é o psicólogo que estipulou, então acaba sendo um tempo um pouco menor e a sessão é mais sucinta. No geral, no atendimento particular, a gente tem de 50 minutos até 1 hora, sendo uma sessão por semana. E aí, uma sessão por semana, e a gente vai seguindo, e a gente vai tendo, na verdade, o tempo agora do processo. A partir do momento que eu começo um processo de atendimento psicológico, quando que eu vou acabá-lo? Geralmente as pessoas têm essa dúvida e querem saber um tempo específico. E aí a gente tem um problema, porque simplesmente a gente não pode estipular um tempo específico. E não é porque a gente não queira, tá? É que na verdade não existe um padrão, não existe uma garantia, inclusive é proibido que psicólogas e psicólogos falem um tempo estipulado. Isso é antiético, A gente tem um código de ética que a gente tem que seguir. E por que a gente não pode fazer isso? Porque seria simplesmente mentira. O processo de psicoterapia não é uma receita de bolo. Que, por exemplo, se a gente segue uma receita de bolo ou de qualquer outra receita que você gosta, é só a gente pegar os ingredientes, misturar, colocar ali no fogo um certo tempo e tá pronto. E toda vez é repetir o mesmo processo, que o tempo é o mesmo de preparo, querendo ou não, certo? No atendimento psicológico não é assim que funciona. Nós temos técnicas que devem ser seguidas, jeitos a ser conduzidos, mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 clientes diferentes, exatamente com a mesma queixa, a mesma questão, que seriam crises de ansiedade. Com cada um deles, eu tenho técnicas a serem seguidas dentro do processo de psicoterapia, só que cada um deles vai responder de jeito diferente ao processo. Cada um deles tem uma história de vida diferente, tem regras diferentes que eles mesmos foram criando durante a vida deles, eles têm crenças diferentes. A partir de uma mesma técnica que eu ensino, cada um responde de uma forma diferente na evolução dentro do processo. Então, eventualmente, cada um deles vai ter um tempo diferente. Um vai terminar um pouco mais rápido, o outro um tempo médio, o outro mais longo, ou todos os tempos mais longos, mas não tem um tempo fechado de sessão. Quantas sessões ele vai parar de ter as crises de ansiedade e ele vai receber alta terapêutica. E esse é um ponto interessante, Durante o processo de psicoterapia, a gente vai trabalhando justamente para que o cliente tenha uma alta. Então ele faça o processo, consiga alcançar as metas que ele queria alcançar, os seus objetivos, e quando ele conseguir alcançar e trabalhar aquilo que ele gostaria, ele receba alta, Ele não precise mais participar das sessões em si. Então o processo ele tem um fim, sim, mas a gente não tem um tempo estipulado. Mas tem um ponto que é legal. Primeiramente, eu não sei se você sabe, mas cada psicólogo tem uma teoria diferente que eles acabam abordando dentro do processo, Dentro da psicologia existem essas teorias diferentes e cada um tem um jeito de conduzir diferente justamente por causa disso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a teoria que eu sigo, que é a TCC, que é a cognitivo-comportamental. Dentro dessa teoria, por mais que eu não possa estipular um tempo para a pessoa de quantidade de sessões, durante o processo eu vou dando feedbacks. Juntos eu vou percebendo e falando para a pessoa, a gente vai entrando em consenso do que já foi trabalhado,
das evoluções que a gente observa que já aconteceram, daquilo que a gente ainda quer alcançar e que a pessoa deseja ali dentro do processo. Então, por mais que eu não possa dar um tempo estipulado para a pessoa de quanto tempo vai durar o processo, ela vai conseguindo tanto perceber a sua evolução, quanto perceber o que falta ainda, mas ela vai tendo uma noção de tempo, querendo ou não. E quando a gente trabalha o processo de alta, na teoria que eu utilizo, né, a gente vai seguindo sempre no processo a 4 mãos, eu costumo dizer, né? São as minhas 2 mãos como profissional, como psicóloga, com as 2 mãos do cliente, trabalhando juntos realmente para que ele consiga alcançar os objetivos ali que ele queira alcançar. Então, chega certo momento ali do processo que a gente já foi alcançando vários objetivos e eu vou observando que a gente está perto de começar um processo de alta. De novo, eu vou trazendo essa devolução para o cliente, ele vai percebendo, vai se sentindo confortável. Na minha teoria, a gente vai, ao invés de fazer uma sessão por semana, a gente começa a dar um intervalo maior, então uma sessão a cada 15 dias, até chegar o momento de fazer uma sessão por mês, e realmente nesse momento a gente está trabalhando o processo de alta. Tudo isso é conversado durante o processo. Então, eu sei que é um pouco angustiante não ter um prazo específico, uma data específica, né? Do mesmo jeito que às vezes você entra num cursinho e você sabe que o cursinho vai demorar 1 ano, tem uma duração de 1 ano, você, é 1 ano, ok. No processo de psicoterapia não tem esse prazo para a gente poder passar. Espero que aqui no vídeo você tenha conseguido entender os motivos. Seria muito errado, e é muito errado, o profissional estipular algo para você, porque justamente cada um de vocês é único. Por mais que a demanda ou as situações sejam as mesmas, cada processo é completamente individual. Mas conte com o profissional que está com você, com o psicólogo, com a psicóloga, converse e gradativamente você vai conseguindo entender como funciona também e mais ou menos o que já foi evoluído e que vocês tenham evoluído. E se por acaso você quiser marcar uma sessão comigo, os meus dados estão aqui na descrição do vídeo, você pode me mandar o WhatsApp que eu te passo mais informações. E se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você clique no gostei e também te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal. Assim você vai conseguir receber novos vídeos com mais informações e conteúdos para você conseguir aprender cada vez mais. Agora, nesse momento aqui na tela, estão aparecendo outros 2 vídeos para você poder assistir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!